Muito bem, meus queridos e amados irmãos, hoje nós celebramos esta solenidade, não é? De nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E é interessante a gente pensar como é que a Santa Igreja, através da sua Santa Liturgia, quer nos ensinar, não é? Nós temos essa riqueza aprimorada por 2000 anos, onde a nossa igreja, de forma pedagógica, quer nos ensinar. Estamos encerrando esse ciclo desse ano litúrgico, não é? Nesta semana. Hoje, nós temos o último domingo do ano A, do ano C, não é? Onde nós refletimos sobre o Evangelho de São Lucas. E já no domingo próximo nós iniciaremos o novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento e começaremos a refletir no ano A o Evangelho de São Mateus. Mas, meus queridos, neste último domingo deste ano litúrgico, a Igreja nos propõe esta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É uma festa um pouco recente, não é? Instituída pelo nosso Papa Pio XI em 1925. E todo ano eu gosto de relembrar que, no período em que o Papa Pio XI instituiu esta festa, estava acontecendo grandes mudanças na história e no tempo, não é? Tantas nações estavam nascendo e, por vezes, elas estavam se distanciando da igreja. Se antes a igreja e o Estado andavam juntas, agora o Estado estava ficando laico e deixando a igreja e a religiosidade à parte, não é? Então o Papa Pio XI, vendo essa situação, institui esta festa para mostrar que, mais do que os reinos e reinados deste tempo, nós temos um rei que é maior e um reinado que engloba tudo o que nós somos e o que nós vivemos nesta terra e que perpassa para a eternidade, não é? Veja, meus queridos, a primeira leitura de hoje nos traz um trecho de Samuel, onde nós vemos Davi sendo coroado agora como rei de toda Israel, não é? Até agora ele reinava sobre algumas tribos de Israel, mas a partir deste momento em Hebrom, ele é consagrado, não é? Ungido rei de toda Israel. Todas as tribos de Israel, através dos seus anciãos, estão lá em Hebrom, e eles proclamam, ungem Davi como o seu grande rei. E historicamente, Davi é esse grande rei, não é? Até hoje lembrado pelos judeus, pelos israelitas e também por nós cristãos, não é? De tão grande o seu reinado, a ele foi feita essa promessa, que da sua descendência nasceria o ungido, o Cristo, não é? O Messias, o Rei, que na figura, na pessoa de Jesus, se realiza essa promessa, não é? Ele que é descendente de Davi. Mas, meus queridos, se nós pegarmos o reinado de Davi, nós vamos ver sua proeminência enquanto um político, enquanto uma pessoa que administrou bem, tanto político como militarmente, aquele povo, mas também um homem que por vezes nós vemos cair, não é? Nas tentações, teve problemas familiares, não é? A sua família não era perfeita, nem ele mesmo, mas um homem que soube se entregar a Deus ao ponto de reconhecer, mesmo sendo rei, a figura máxima de Israel,
ele, quando pecou, voltou atrás. Ele se vestiu de pó, de cinza, não é? Reconheceu a sua miséria. Ele chorou seu filho. Ele fez o seu luto de forma muito humana, não é? Mesmo sendo um grande rei. Meus queridos, sabe que quando nós pensamos hoje, não é, em rei e reinado, geralmente nos vem à mente essa luxuosidade, não é? Uma certa vaidade, eu diria, e nós logo colocamos na mente a figura, por exemplo, do reinado lá na Inglaterra, não é? Com aquela pompa toda, não é? Com aquela luxuosidade e muitos guarda-costas e dinheiro e segurança, não é assim? E eles mandam e desmandam e estão tão distante do seu povo, não é? Para ter contato com aquele rei, a pessoa tem que marcar um horário, não é qualquer um, não é um plebeu que vai lá, não é? E fala, deixa eu falar aí com o rei Charles, não é? Não é assim, não é? Não é qualquer um que chega, não tem proximidade. Mas, meus queridos, quando a gente pensa e deve pensar nesse reinado de Deus, é algo completamente diferente dessas nossas instituições temporais, não é? Nós temos um rei que é nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz próximo, que se deixa encontrar, que é tocado, que é palpável. Olha que maravilha, não é? Que beleza nós temos um rei tão próximo a cada um de nós, um rei que nos entende, que nos compreende, que sabe das nossas fadigas, das nossas misérias, que sabe do nosso coração, que conhece cada um pelo nome. Olha que distanciamento, não é? Desses reis temporais que nós temos, falíveis, não é? E este rei que é eterno, que é eterno. Mas, meus queridos, importa-nos saber de algo mais profundo, não é? Jesus Cristo é um rei, mas o seu reinado é um reino diferente, não é? E Jesus vai nos ensinar dizendo, primeiramente, que o seu reino não é deste mundo. Lá em São João, ele diz isso, não é? Pois se fosse deste mundo, os seus súditos não deixariam que ele fosse entregue à morte. Lá em Lucas, Jesus ainda disse, olha, vão dizer que o reino é aqui, é acolá, mas o reino está dentro de vós. Em Apocalipse diz a mesma coisa, não é? Jesus veio fazer em nós o seu reino, o reino de Deus. O reino de Deus. Então aí nós percebemos, não é? Que o reino de Deus, mais do que temporal, e sim a temporariedade do reino de Deus, é consequência de um reino que instaura primeiro em cada um de nós, no nosso coração, na nossa vida. Dom Henrique Soares faz algumas reflexões interessantes. Ele diz, olha, mesmo que neste mundo as coisas fossem justas, todos tivessem boa condição de vida, moradia, justiça social, se todos vivessem bem e em paz, ainda assim, isso não consistiria na plenitude do reino de Deus. Sim, consequência do reino de Deus, não é? Mas não plenitude do reino de Deus. Um reino que se instaura aqui, primeiramente no nosso coração, porque antes de adentrarmos o reino de Deus tem que estar em cada um de nós. Nós rezamos toda vez que proclamamos o Pai Nosso, não é? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade.
venha a nós o teu reino. É o que nós dizemos, não é? Mas, meus queridos, hoje no comentário, na segunda leitura do ofício divino, das leituras, tinha um trecho que Orígenes falava. Orígenes é um presbítero lá do século III, não é? E ele já nos ensinava dizendo: olha, se nós queremos que o reino de Deus se instaure em nós não deve haver a mancha do pecado, não é? O mal. E se nós queremos que venha a nós o reino de Deus, é preciso que nós tiremos de nosso coração tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Senão seria uma ambiguidade, senão não seria um reino totalmente, estaria dividido, não é? Onde há luz não pode haver trevas. Primeiramente no nosso coração, então, Deus deve reinar. Jesus Cristo deve ser o senhorio. Sabe, por vezes nós proclamamos, não é? E até tem músicas por aí que diz: Rei, 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 Jesus Cristo é nosso Rei. Não é assim? E nós gostamos de falar: Senhor, Tu és o nosso Rei. É o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história. Mas, meus queridos, de repente, a nossa vida não condiz com o que a nossa boca fala, não é? Por vezes, nós proclamamos um reino que ainda não se instaurou em cada um de nós. É preciso que nós peçamos a Deus que Ele possa, não é? Fazer este reinado acontecer primeiramente em mim, primeiramente em você. E depois, como consequência deste reinado instituído em cada um de nós, as consequências são as coisas que acontecem em nossa sociedade, não é? Sabe, engana-se, não é? Quem pensa primeiro em mudar as estruturas, mudar as leis, sem antes mudar o coração do homem, sem antes mudar o que nós somos e como nós entendemos Deus, a vida, o irmão. Porque não adianta nada, não é? Nós mudarmos as estruturas e estes componentes falíveis que somos nós, ainda continuar no erro. Se fosse fácil assim mudar as leis, nós vemos por aí tantos países, não é? Onde o tráfico de drogas tem como consequência, não é, legal, a morte do traficante. Vocês já acompanharam na televisão, não é? De repente lá na Sri Lanka, eu não sei nem se é lá, mas brasileiro condenado à morte por tráfico, não é? Não acontece? Se somente a lei resolvesse, essas coisas não aconteceriam, não é? Se a lei resolvesse, ninguém ia para lá para ser morto, para traficar, para ser morto. Então nota-se que primeiro precisa de uma mudança interna, não é? De cada um de nós. E se houvesse uma mudança interna de cada um de nós, essas leis sociais, estatutárias, talvez nem precisassem existir. Porque o amor seria a lei verdadeira, não é? Porque quem ama não mata, porque quem ama não fere. Quem tem Jesus como rei da sua vida, ele pensa no outro. Não precisa de lei para saber o que é errado, porque a consciência em nós, o Deus que habita em nós já nos indicaria o caminho, porque Ele é o Rei, porque nós estamos na Sua vontade. E se nós estivéssemos na vontade de Deus, se o reino de Deus tivesse instaurado em nós, não precisaríamos de tantas leis, porque saberíamos o caminho correto a seguir. É uma coisa para a gente pensar, não é? Quem faz o bem, quem tem Jesus Cristo como o Rei, sabe o caminho certo a seguir. Não precisa de uma constituição.
Meus queridos, nós estamos encerrando este ciclo, este ano litúrgico, iniciando através do próximo domingo, através do advento, não é? Uma nova etapa na nossa caminhada. E eu disse já no início que é bonito ver a pedagogia da igreja, o seu ensinamento, não é? Nós vemos que a cada ano litúrgico nós fazemos uma caminhada com Jesus, desde seu nascimento até este último domingo, onde nós proclamamos que Ele deve ser tudo na nossa vida, o nosso referencial, o nosso objetivo, Ele que é o princípio e é o fim, segundo a leitura de hoje, Colossenses, não é? Ele é a imagem do Deus invisível, tudo foi feito por meio dele, para ele. Ele é o princípio e o fim, nos diz Apocalipse, não é? O alfa e o ômega. Tudo que existe foi por ele criado. Ele é o nosso referencial, não é? Sabe que na criação, quando nós lemos lá em Gênesis, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, essa imagem é o próprio Cristo. Nós somos a imagem de Cristo, ou ao menos deveríamos ser, não é? Fomos feitos à sua imagem, ou seja, nosso patamar, o nosso ideal de homem, de mulher, é o próprio Cristo. É como se Deus tivesse usado como um rascunho, não é? Para a criação do homem, a imagem do seu próprio Filho. Olha que patamar alto nós temos que alcançar, não é? Quando nós nos batizamos, somos batizados, nós dizemos que nós nos configuramos a Cristo. Essa configuração depende de que cada um de nós queira viver neste alto patamar de Cristo na nossa vida. Vamos pensar sobre isso, não é? Pensar não custa nada, não é? Sim ou não? Sim. E eu já disse várias vezes, tudo começa com pensar, não é? De repente você vai para casa matutando sobre isso, e de repente você pode até pensar, será que o diácono não tem razão em alguma coisinha, não é? Vou começar a pensar algo na minha vida, e quem sabe acontecem mudanças, não é? E não se engane, meus queridos, a nossa vida até o último instante é palpável de mudança, de melhora, de crescimento, não é? Então, não fiquem nessa ideia, mas já sou assim, tá bom. Não, cresçam, não é? Melhorem, busquem mais a Deus. Mas eu já faço tanto, eu vou na igreja, né? Eu rezo o meu terço, eu faço as minhas orações. Pode ser melhor ainda, não é? Esse Jesus Cristo que se deixa encontrar, que é o Rei da nossa vida, Ele pode muito mais na nossa vida. E se nós pensamos, não, Deus já é bom demais para comigo, Ele pode ser melhor ainda, não é? A partir do encontro definitivo que nós temos com Ele. Sabe, eu venho aprendendo na minha vida que a bondade de Deus é como um arco na minha história, não é? Quanto mais eu penso que sei, eu vou até parafrasear alguém, né? Eu vejo que nada sei, não é? Não são palavras minhas, mas é uma verdade, não é? Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu vejo que ainda não sei nada. Quanto mais eu penso que conheço a Deus, eu me vejo pequeno na sua grandeza. E quanto mais eu mergulho, não é, nesse mistério de Deus, eu me apaixono mais, não é? Eu quero mais de Deus. É como se eu mergulhasse num oceano profundo, e em vez de sentir o medo de me afogar, eu quero adentrar mais nessas águas, eu quero mergulhar mais fundo. Isso deveria também ser o nosso querer, não é? Jesus nos disse, olha, avancem para as águas mais profundas, lancem as redes, mas nós teimamos em ficar no rasinho, não é? E às vezes só molhamos o pé. E tem tanta água, não é? Tanta bondade de Deus para a gente poder mergulhar, para a gente poder se lavar, se banhar,
estar tomado por esse amor. Vamos pensar sobre isso. Acho que eu já falei demais, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.